Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Sim, vocês estão vendo um cenário bem diferente, então a gente já vai caminhando para os nossos recadinhos. Aconteceu uns probleminhas super, como é, técnicos. Não tem outras palavras, problemas técnicos de microfone não funcionar e tal, aí eu tive que improvisar por aqui mesmo. Eu tô aqui em casa, então eu precisava fazer essa gravação para deixar tudo seguindo a programação direitinho. Enfim, aqui estou, vamos dar continuidade ao projeto, ao Nebencast. E hoje a gente tem um tema bem interessante para a gente falar. Né? Lembrando que a gente falou na semana passada, né? A gente pegou o tema espírita, não, como é que se chama? Estudo, né? De estudo, né? A gente tá estudando a história do espiritismo. E a semana passada a gente falou sobre o conceito de espírito, né? Como foi a trajetória, né? De onde o conceito de espírito veio e aonde ele está hoje. E hoje a gente vai fazer pegar um tema livre, para a gente falar. Eu acho que é bem interessante. Você sabe o que é movimento? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, principalmente todo mundo que é espírita, né? Já ouviu esse termo, movimento espírita. Vamos falar sobre isso e logo depois da vinheta, que é super improvisada aqui. Beleza, feita a vinheta, vamos para o nosso tema. O movimento espírita, ele não é somente algo que é pertencente ao espiritismo, sabe? Porque tudo vem da questão da definição de movimento. Sabe? Quando a gente entende o que é movimento, fica claro que não só existe o movimento espírita. Na verdade, a gente também vai encontrar o movimento católico, o movimento evangélico, o movimento umbandista, candomblé, enfim, todas as designações religiosas, eles têm os seus próprios movimentos. E uma das coisas mais importantes a gente entender o que é esse movimento é que o movimento ele não está diretamente atrelado à sua causa em si. Sabe? O movimento ele existe por causa da causa. Não só por causa da causa. Mas a causa que causou o movimento, eles são duas coisas diferentes. Como assim? O que eu quero dizer é bem simples. O movimento espírita, ele não é a doutrina espírita. Sabe? São duas coisas diferentes. A gente vai entender isso quando a gente olhar para as definições. Como eu estou aqui no computador, então vamos olhar aqui no Google, famoso Google, definição, sabe? O que é movimento. E aqui vem uma explicação bem simples, né? Eu gostei dele aqui, né? Ato ou efeito de mover-se. Ele explica. Mudança de um corpo ou parte de um corpo de um lugar para outro. Deslocação. Estado que resulta de grande quantidade de gente ou veículo em ir e vir. Agitação. Isso é movimento. Modo característico de se mover. Então, essa é a definição mais física, né? Quando está falando cientificamente, fisicamente, a gente está falando de que um corpo que se move de um ponto para outro, sabe? Temos aqui a minha mão, ela está aqui e eu consigo mover ela para cá. A gente está falando de movimento, claro, uma ação física. Uma das coisas que é importante do movimento é que o movimento ele é sempre um estado de mudança. Sempre aqui, a minha mão está aqui, mas quando eu coloco a minha mão aqui, ela mudou
de lugar. Sempre vai ter essa mudança. Alguma coisa muda. Todo movimento está atrelado à mudança. A gente vai continuar da definição. Conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Interessante. Partido, agrupamento, organização que vise a mudança política ou social. Corrente de pensamento que caracterize evolução artística, histórica, filosófica e etc. Ou seja, a gente pode destrinchar aqui, tem várias, ele dá 10 pontos aqui, bem interessante, da definição de movimento, mas a gente vai ficar com essa definição, é o segundo ponto que ele fala, que é o conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. E pegando essa definição, a gente entende perfeitamente o que é, né, o movimento espírita. O movimento espírita, ele está atrelado a justamente isso, que é o conjunto de ações de um grupo. Conjunto de ações de um grupo. Ou seja, a gente tem um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas está agindo, está fazendo uma série de ações que está em direção do mesmo fim, do mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? Né? O que caracteriza que essas pessoas aqui, elas estão dentro do movimento espírita é justamente esse fim. Qual é o fim do movimento espírita? Qual é o objetivo do movimento espírita? Aí sim está atrelado à causa espírita. Qual é a causa espírita? Justamente a doutrina espírita. Aí para a gente chegar na resposta, né, de entender, tá certo, então o movimento espírita, ele está atrelado ao que a doutrina espírita está trazendo para a gente. O que é que a doutrina espírita traz para a gente como finalidade do nosso movimento? E aí a gente precisa estudar, pensa, pegar os livros, a gente precisa ler, estudar, entender. E quando a gente vai entender, no contexto geral, sabe, no contexto geral de todo o movimento espírita, ele está baseado em uma coisa extremamente simples. É simples, não é nada demais, não é nada de outro mundo. É uma coisa extremamente simples. É fazer o bem. Só. Essa é a grande finalidade do espiritismo, a grande finalidade de o porquê que os espíritos se revelaram, o porquê que os espíritos se permitiram responder às perguntas de Kardec, de todas as pessoas, do porquê que os espíritos responderam à pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por que os espíritos dão essa resposta? Porque ele tem um fim: fazer o bem. E ponto final. É óbvio que eu estou simplificando aqui, né? A gente vai estudar bastante, falar bastante sobre isso, sobre essa finalidade, porque é bem simples, gente. Do que adianta, né? Do que adianta a gente pegar o livro dos Espíritos, ler ele de cabo a rabo, a gente pegar a Gênese. A Gênese é um dos livros com bastante ciência nele, com bastante conceitos científicos, e a gente pegar esse livro, a gente entender ele perfeitamente, entendi todos os conceitos, eu entendi o que é o fluido cósmico universal, eu entendi como funciona o mecanismo da mediunidade, eu entendi tudo isso. Olha só como eu sou legal, como eu sou inteligente, eu sou incrível. Mas se eu não fizer o bem ao próximo, de que adianta? De que adianta a gente saber tudo isso? É a frase, né, de Paulo, né?
Se eu entender a língua dos anjos, se eu falar a língua dos anjos e não tiver caridade, eu nada sou. Fora da caridade não há salvação, né? Esse é o princípio, isso é o que é a coisa mais importante do movimento espírita. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu estou falando do o movimento espírita, ele é composto por ações. São várias pessoas que fazem coisas e tudo isso está em direção ao objetivo, como eu já falei. Aí eu trago isso porque a gente precisa diferenciar, sabe? Diferenciar o movimento da doutrina espírita. Porque o movimento, ele precisa de um grupo de pessoas para ele acontecer, porque são as pessoas que fazem o movimento. E pessoas, me digam, olhe em volta, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, se lembre, pense nas pessoas do seu trabalho, nas pessoas da sua escola, da sua faculdade, da rua, do ônibus, todas essas pessoas. Olhe para essas pessoas, lembre delas, pense nelas, pense em você mesmo. Nós somos perfeitos ou a gente é meros humanos imperfeitos que ainda temos muito o que aprender. A gente é imperfeito, né? Eu suponho, né, que todo mundo aqui tenha respondido que nós somos imperfeitos. Levando isso em consideração, o movimento espírita, que é feito por pessoas que são imperfeitas, o movimento espírita, ele vai ser perfeito? Não vai. Não vai porque a gente tem muito o que aprender e a gente tem muito o que fazer para a gente atingir o tão glamouroso, esplêndido objetivo, que é fazer o bem ao próximo. E todas as coisas que a gente faz, a gente pode errar. O movimento espírita pode errar, está suscetível ao erro, certo? A gente está aberto ao erro. A gente tem uma coisa que eu não posso fazer aqui agora. A gente não pode culpar simplesmente os espíritos obsessores que estão aí obsediando todas as pessoas e elas estão. O movimento espírita está do jeito que está porque os obsessores estão. Calma, gente, calma. A gente também vai chegar lá nesse ponto. Mas a gente não pode simplesmente jogar a culpa das coisas que a gente faz nos obsessores, até porque somos nós que atraímos os obsessores. Mas perceba que somos nós que fazemos o movimento, nós que não somos perfeitos. O movimento não vai ser perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê por aí. A gente não é santo. Pra gente simplesmente nossa, olha só aquela pessoa que se diz espírita. Olha só aquela pessoa que faz palestras, que fala palavras tão bonitas. Olha só o que ela está fazendo. Ela é uma transgredora, é uma pessoa mau caráter que está fazendo coisas que não devia. Veja só como essas pessoas são hipócritas. Veja que não faz sentido, porque essa pessoa, por mais lindas, por mais que sejam lindas as palavras que ela fala, por mais que seja incrível a palestra que ela faça, por mais que ela seja o dirigente de uma casa espírita, por mais que ela seja o presidente da FEB, o presidente da Federação Espírita de Pernambuco, por mais que seja qualquer coisa, essa pessoa não é perfeita, essa pessoa tem muito que aprender. Eu tenho muito que aprender. Eu vou errar. O presidente da FEB, o presidente da FEP, o presidente do centro, do núcleo espírita de Menezes, os coordenadores, todos os trabalhadores, todas as pessoas estão suscetíveis ao erro. Podemos errar. E a gente vai errar porque
A gente não está evoluído ainda, a gente não completou a nossa jornada de ser o espírito perfeito. Temos muito chão pela frente. Então é preciso a gente diferenciar e não dizer que, olha só, fulaninho do movimento espírita que faz isso, aquilo, outro, ele errou. Portanto, a doutrina espírita não presta. Joga tudo fora, porque fulaninho que é espírita não está fazendo a coisa certa. Você entende? Você consegue perceber a diferença, né, entre o movimento espírita e a doutrina espírita? A doutrina espírita está dizendo a gente que tem que ajudar as pessoas, precisamos estudar, precisamos evoluir, precisamos fazer nossa reforma íntima, a gente precisa fazer tudo isso. E aí, o movimento espírita, eles têm que estar a caminho disso. E a gente vai chegar lá um dia. O movimento espírita, ele evolui conosco. Quando a gente evolui, o movimento espírita também evolui. Ele evolui não. Progride, porque evolução é mudança. Progredir é melhorar, se tornar melhor. Quando a gente progride, o movimento espírita progride junto. Tá certo? Essa mensagem que eu queria trazer. E trazer também, né, o comentário de que a mesma coisa é válida para os outros movimentos. A mesma coisa é válida para a Igreja Católica, que a gente sabe que tem todo um histórico. A Igreja Católica tem mais de 1000 anos, gente. Mais de 1000 anos. Aí tem uma inquisição na história da Igreja Católica. Tem guerras travadas em nome de Deus, Jesus e tudo mais. Tem a tal guerra santa. Olha só, como é que uma guerra pode ser santa? E nem por isso a mensagem de Jesus ela simplesmente é inválida porque a Igreja Católica fez uma guerra. Sabe, são pessoas, os padres, freiras, são pessoas ainda, pessoas imperfeitas, pessoas que estão ali aprendendo a viver, aprendendo a ser melhor. Eu, pelo menos, deveria estar aprendendo a ser melhor. As coisas que a gente deveria fazer é justamente isso. É para isso que a gente estuda, é para a gente tentar nos tornarmos melhores. Eu acho que é válido uma das coisas que eu já vi muito, eu já vi várias vezes, né? A pergunta quem aqui é o espírita perfeito? Quem é o melhor espírita? Como ser um espírita melhor? O melhor espírita, ele não é o espírita que sabe tudo, de cor, todas as perguntas do livro dos espíritos. Não é o espírita que sai por aí defendendo o espiritismo e dizendo que Kardec isso, aquilo, outro. Também não é aquele que simplesmente está pregando, está tentando convencer as pessoas de que o espiritismo é o melhor e tal. O melhor espírita é aquele que procura domar suas más inclinações. É aquele que procura se melhorar sempre. Procura ser melhor hoje do que foi ontem e ser melhor amanhã do que é hoje. É um clichêzaço, mas é a verdade. É a verdade. A gente precisa sempre buscar se melhorar. Não estou dizendo que é fácil, não é? Mas a gente precisa continuar e continuar e continuar. Então, é isso. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E aproveita. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like se você gostou. E comenta o que você acha. O que é o movimento para você. Como você
O que você faz? O que você faz para ajudar no movimento? Pode ser qualquer coisa. O que você faz? Quais são uma das ações do movimento espírita que você está fazendo, né, para auxiliar no movimento? Por sinal, nesse podcast aqui, ele faz parte do movimento. Faz parte da gente levar a doutrina espírita para outras pessoas de forma leve. Quer dizer, eu espero que esteja sendo leve, certo? Minha intenção aqui é ser tranquilo. É isso, gente. Valeu, falou, tchau. Meu nome é Victor de Jesus. Eu apresento o Nebencast. E é isso aí. Beijo. Tchau.